você que acompanha o 3/4 Cego. Eu sou Danilo Sanches Ferrari e eu assisti Star Wars, O Despertar da Força. Esse vídeo não tem spoilers, ok? Então pode assistir de boa, não tem spoilers. Vou fazer um outro vídeo com spoilers, mas este não tem spoilers, então relaxa, ok? Primeiro, minha relação com Star Wars é um pouco esquisita. Eu não lembro de ter assistido os filmes clássicos antes da trilogia Prólogo, porém eu lembro do que acontecia nos filmes clássicos. Enfim, a minha relação com Star Wars é um pouco estranha. Apesar de eu saber a respeito de tudo, enfim, a minha relação com Star Wars é bastante estranha. Eu talvez tenha até assistido os filmes clássicos, mas eu não lembro. Talvez era muito pirralho e eu não lembro. Eu não tenho memória de quando que eu assisti o Star Wars. A questão é, eu tava ansioso, assim, eu queria ver este novo filme, porém eu não tava desesperado. Acho que a situação é essa, eu não tava aquele desespero e tudo mais e coisas assim. Eu acho que eu tô menos empolgado do que eu tava pelo episódio 2 e episódio 3. Talvez pela minha relação estranha com Star Wars, apesar de eu gostar, se fã pra caramba, eu gosto dos filmes clássicos e também gosto do episódio 1, 2 e 3, apesar de muita gente criticar, eu reconheço algum valor que aqueles filmes têm e eu considero aqueles filmes. Acho que eu queria ver muita briga de sabre de luz, eu gosto do sabre de luz, eu gosto de ver isso, eu gosto de ver esses efeitos de sabre de luz na tela. Os filmes clássicos tem pouco do efeito de sabre de luz, então eu acho que os filmes clássicos têm uma profundidade maior, enquanto a trilogia Prólogo é mais focada nos efeitos visuais, até porque todo mundo já sabia mais ou menos o que ia acontecer, não sabia como ia acontecer. Então eu fui pro Star Wars Episódio 7 meio sem saber o que esperar, apesar do trailer, apesar de tudo. Eu também talvez tinha um pouco de pé atrás com a Disney, por isso eu não criei muita expectativa. Eu tenho minhas reservas quanto à Disney e já adianto que minhas reservas estavam erradas a respeito de Star Wars. A Disney não foi tão Disney em Star Wars. Eu acho que eles aprenderam isso, ou nem questão de aprender, eles trabalham com os Vingadores, então eles sabem, né, que não dá pra ser fofinho, não dá pra ser princesas certinhas com tudo. Vingadores, Marvel, Demolidor e suas fraturas expostas e tudo mais. Apesar de não ser levar o selo Disney direto Demolidor, mas enfim. Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força, foi uma mescla, acho que da trilogia clássica e da nova trilogia. Porque eu quero dizer uma mescla. Tem tudo que a trilogia clássica tem, toda a inteligência do roteiro, diálogos bem construídos, uma explicação mais espiritual da força e ao mesmo tempo tem uma qualidade maior de efeitos, tem batalhas mais frenéticas, puxa algumas coisas da trilogia 1, 2 e 3. Tem pouco dela ali, mas não foi 100% desconsiderada, porque na trilogia clássica a gente nunca ouviu falar de Siths. Siths era algo que só existia na trilogia 1, 2 e 3. Até episódio 4, 5, 6 a gente só conhecia o lado Jedi e o lado sombrio da força. Então, de uma certa forma, era possível entender que existiam Jedi bons e Jedi ruins, e que não necessariamente os Jedi ruins se chamavam Siths. Isso não tinha essa divisão no episódio 4, 5, 6. No episódio 1, 2 e 3 coloca essa divisão. Se é bom ou ruim eu não sei, eu acho que é justo. E no episódio 7 os Siths são citados do mesmo jeito que é citado o Império, como sendo coisas diferentes. Eu não sei se isso vai ser melhor explicado no futuro, nos próximos episódios.
Mas sim, o filme é satisfatório. Satisfatório? O filme é bom. Como eu disse, eu não saí assim do cinema, putz, que coisa fantástica, talvez porque algumas coisas eu não tenha visto direito, porque era no cinema. E aí vem a parte que eu queria comentar, que é o ser 3/4 cego, que é ser um deficiente visual que enxerga. Primeiro, letreiro de abertura, todo mundo sabe que toca aquela musiquinha, né, Star Wars, e sobe o letreiro com um prólogo, com uma descrição do que tá rolando ali em background, no universo e tudo mais. Esse letreiro não tá sendo lido. Aí eu não sei se é um problema do estúdio de dublagem, se é um problema do contratante, no caso a Disney, porque o que acontece? Nem sempre o estúdio de dublagem tem todo o material para dublar. Quando vai ser feita a dublagem, nem sempre eles têm todo o material, porque os estúdios resolvem proteger os seus filmes, enviando uma espécie de filme editado para o estúdio, que não mostra tudo. Se tem alguma carta, se tem alguma cena que precisa ser escrita, às vezes o estúdio não envia, com medo que o estúdio de dublagem vá vazar o filme. Então existem, às vezes só aparece o rosto do personagem que vai ser dublado, com o movimento da boca, e não aparecem outros elementos. Então talvez o estúdio de dublagem não tenha recebido o letreiro para dublar. Talvez isso possa ter acontecido. Então por isso que eu não vou jogar toda a culpa em cima do estúdio de dublagem. Porque eu posso estar sendo injusto. Então é um erro o letreiro não ter sido lido. É um erro. Do mesmo jeito que é um erro não ter a dublagem dos alienígenas que não falam teoricamente o inglês ou o português, na versão dublada que seja. Por que um erro? Porque se a pessoa está indo assistir um filme dublado, ou ela não pode ler legendas por N razões, ou ela não quer ler legendas por N razões, ou ela ainda não sabe ler o suficiente. Uma criança ou um adulto que não teve estudo, ou mesmo um deficiente visual, né? Então podia ter sido dublado, mas e aí não ia dar a sensação que era um idioma diferente, coisa do tipo. Eu entendo esse argumento, é um argumento válido, porém tem uma solução bastante interessante que inclusive foi usada na dublagem de Game of Thrones, apesar dessa dublagem não ter sido colocada nos Blu-rays e DVDs, sabe-se lá Deus por quê. Quando, por exemplo, os Dothrax conversam entre si, quando eles estão falando alguma coisa em Dothraki, existe uma narração do que está sendo falado em Dothraki e é deixada a voz dos atores de fundo. É uma ótima ferramenta, eu não sei porque esse tipo de coisa não pode ser mais usado. E aí, talvez, né, de novo, como não se tinha a intenção de dublar em nenhum idioma essas vozes alienígenas, esses idiomas alienígenas, teoricamente, né, alienígenas, já que ninguém ali é terráqueo, não existe terra ali. Talvez existam humanos, mas não sejam humanos da Terra, enfim. Não tenha a intenção de fazer essa dublagem em nenhum idioma, então talvez o estúdio também nem tenha recebido, né? Então pode ser isso. Eu tô louco pra sair essa versão em DVD, versão digital, que inclusive eu já tô de olho, né, pré-venda, pra ver, porque eu quero ver as cenas com mais calma, eu quero ver estas cenas melhor realizadas. Eu quero ver como foi, porque eu não pude aproveitar muito dos jogos de luz, ver como ficaram todos os efeitos. Então eu vou ter que colar a cara no monitor para poder ver isso depois. Tem pouca luta de sabre de luz. Os vilões usam mais o sabre de luz, ou no caso o vilão usa mais o sabre de luz, e o vilão é um vilão doidão, descontrolado,
Vamos comparar o vilão com o Darth Vader da trilogia clássica. Que o Darth Vader, apesar de ser meio malucão, de ser doidão e sair estrangulando pessoas por aí, ele de certa forma era contido. Não é que nem este vilão que sai quebrando tudo, destruindo, jogando pessoas longe, que sai fazendo caos por aí. Então esse vilão é uma espécie de novo Darth Vader, mas é um vilão loucaço, totalmente descontrolado. Sinceramente vale a pena, apesar de eu não ter saído do cinema naquele uou, meu Deus, Star Wars, que filme, fantástico, foda, meu Deus. Não saí do cinema dessa forma, né? Mas não me emocionei tanto durante o filme, mas mesmo assim é um bom filme. É que eu acho que o meu sentimento era de que eu quero ver uma mescla maior entre episódio 4, 5, 6 e 1, 2 e 3. Que foi cada um, eu esperava mais lutas de sabres de luz e não teve isso. Mas eu não posso dizer que é um filme ruim que me desagradou em nenhum momento. Não me desagradou. Eu tô realmente feliz, tô ansioso pelo que vem por aí. Eu quero ver o que vai vir nos próximos filmes, coisas que vão ser reveladas ainda. Quem é o líder supremo? Quem é esse cara? O que aconteceu direito com o Luke Skywalker? Eu tenho muita curiosidade pelo que vem pela frente. E agora parece que é 2 anos para que isso aconteça, né? Alguns personagens se despedem, isso eu vou falar no vídeo com spoilers. Ficam essas ressalvas a respeito do filme, no quesito de ser uma pessoa com deficiência visual. Aí fica pra você que é baixa visão ou que é cego total. Que esse é um dos meus objetivos no site, nos vídeos que eu vou tentar começar a fazer do 3/4 cego. É tentar passar isso. Do que é ser um 3/4 cego. E tentar fazer uma pessoa que enxerga mal e uma pessoa que não enxerga nada entender tudo isso. Se inscreva no canal, dê joinha, compartilhe, faça o que você bem entender com esse vídeo de divulgação. E muito obrigado! Valeu! E que a força esteja com vocês.